Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Então, além da leitura necessária da lei seca, a jurisprudência tem que estar, a recente, tem que estar na cabeça de vocês, já que isso é cobrado tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na fase oral. Então, já na prova objetiva, vocês vão se deparar com a jurisprudência recente dos tribunais superiores. E é por isso que eu fiz um compilado dos temas que eu acho mais importantes, que eu acho que tem chance real mesmo de serem cobrados na primeira fase que vocês prestarão daqui a pouco. E eu vou compartilhar com vocês aqui os slides que depois serão disponibilizados para vocês e começar falando de consumidor. Quem checou o edital do concurso passado, verificou que o superendividamento, ele consta de forma expressa lá no programa de matérias do grupo 4 de Direito Material Coletivo. E justamente por ser um assunto muito discutido no momento, inclusive no âmbito do STJ, é que vocês precisam saber da diferença, não só da conceituação do superendividado, mas dessa diferença entre o superendividado ativo e o superendividado passivo, porque quando isso é cobrado em prova objetiva, geralmente é questionado do candidato qual deles vai merecer a proteção do Estado. Então, é importante ter em mente o conceito de superendividado, que é aquele consumidor, pessoa física, que está impossibilitado de cumprir com os seus compromissos de uma forma global, ele não consegue pagar os seus compromissos assim, visto de uma forma global, e essa questão de o superendividado ativo se dividir em consciente e inconsciente, também é importante que vocês saibam, porque o superendividado consciente é aquele que age de má fé, que sabe que não vai conseguir pagar suas dívidas, mas que, mesmo sabendo que não vai conseguir, age dessa forma. Então, a intenção do superendividado ativo consciente é, de fato, não pagar essas dívidas. Já o superendividado ativo inconsciente é aquele que age de forma impulsiva. Nós não temos uma má-fé caracterizada, mas nós temos uma irresponsabilidade, nós temos um consumidor que deixa de controlar sua gestão familiar, financeira, e acaba por se superendividar porque agiu de forma precipitada, impulsiva. Bom, em relação ao superendividado passivo, é esse que merece maior atenção, porque o Estado vai se preocupar com esse. O superendividado passivo é aquele que, em razão dos chamados acidentes da vida, se coloca nessa situação de impossibilidade de pagar as suas dívidas. Então, é esse que vai merecer a proteção do Estado, justamente porque não foi de forma proposital que ele se colocou nesse lugar, não foi por má gestão, não foi por má fé, e é por isso que cabe ao Estado ajudá-lo para assegurar a sua dignidade. Como eu disse, o STJ ele tem se debruçado sobre esse assunto, sobretudo nesse período que nós estamos vivenciando de pandemia. Então, agora no final de fevereiro, ele divulgou uma notícia que é muito importante que os senhores chequem sobre o fenômeno do superendividamento na jurisprudência, esses reflexos do superendividamento na jurisprudência. E eu trouxe aqui 3 julgados que são interessantíssimos para que os senhores, não só que os senhores conheçam, mas também para fazer essa análise em relação a outros temas que constam no edital. A autonomia privada, por exemplo, que é outro assunto que consta no edital e que os senhores têm que ter essa ideia de que ela, quando em confronto com a dignidade da pessoa humana, vai ser relativizada. Então, se a gente tem um superendividado que, exercendo a sua liberdade contratual, se colocou nessa situação de impossibilidade de pagar suas dívidas, nós vamos ter uma análise, se for de fato um superendividado passivo, nós vamos ter uma análise de sua autonomia privada frente à dignidade da pessoa humana, e a dignidade vai prevalecer. Nós vamos ter essa autonomia relativizada.
Isso consta de forma bastante interessante nesse julgado que está destacado aí para vocês. Além disso, num outro julgado, no qual também foi analisado o fenômeno do superendividamento, nós temos a análise da liberdade contratual dos idosos. Lembrando que a liberdade contratual é outro tema de extrema importância que vocês precisam conhecer. E nesse caso, quando se trata de idosos, mais importante ainda para o concurso do Ministério Público de Minas, já que há essa preocupação, né, inclusive institucional, da proteção da liberdade contratual dos idosos. E o STJ vai falar que não tem como se presumir que todos os idosos são débeis. Não tem como se presumir de forma geral e abstrata que todos os idosos estão intelectualmente impossibilitados de contratar serviços, por exemplo, nesse caso, de instituições financeiras. Então, é importante ressaltar que, segundo o STJ, não tem como se discutir o superendividamento, por exemplo, numa ação coletiva, já que cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, a gente já sabe que o STJ se posiciona contra a, eventualmente, se tratar de superendividamento de idosos numa ação civil pública, já que se entende que cada caso é um caso, deve ser analisado individualmente. Outra questão bastante interessante que eu separei é esse julgado que cuida do cadastro de passagem. Como se trata de banco de dados, é algo que vocês também precisam saber. Esse cadastro de passagem, talvez vocês já tenham ouvido falar do nome de cadastro de consultas anteriores, que é aquele cadastro que os comerciantes registravam consultas feitas sobre o histórico de crédito de consumidores com quem eles tivessem realizado tratativas ou que o consumidor tivesse solicitado alguma condição, algum financiamento. Segundo o STJ, esse cadastro de passagem é válido, é uma ferramenta importante para evitar práticas fraudulentas. Então, como se trata de banco de dados, é outro julgado que vocês precisam conhecer. Além disso, consta lá no edital do concurso passado a economia do compartilhamento, em razão de sua relevância para esse momento que nós estamos vivendo. Então, frequentemente, nós, enquanto consumidores, acionamos empresas como a Uber, como o iFood, e é nesse sentido que é a economia do compartilhamento. Eu trouxe para vocês o conceito trazido pela professora Cláudia Lima Marques, que é bem interessante, é bem explicativo, dá para ter uma noção global do que seria essa economia do compartilhamento, mas além do próprio conceito, é importante que vocês saibam que o facilitador, o chamado guardião, que é aquele que mantém a plataforma online, que mantém o site, ele pode ser chamado a responder de acordo com a extensão, na verdade, ela vai ser definida de acordo com o nível de intermediação que aconteceu em cada caso. Então, conforme o consumidor se sinta mais seguro em contratar esse serviço de troca, de doação, de compartilhamento naquela plataforma, é a partir daí que vai ser aferida a responsabilidade desse facilitador, desse guardião, conforme a doutrina denomina. Então, é claro que nós não vamos ter uma relação de consumo em relação àquela pessoa que vai lá para alugar o seu imóvel, para trocar, para doar, mas pode ser analisado essa questão do facilitador, daquele que mantém a plataforma digital, e ele pode ser chamado a responder conforme o nível de intermediação que ele tenha sobre esse negócio. Então, não há dúvidas de que é um assunto extremamente atual, que vocês precisam saber, já que tem inúmeros reflexos no direito do consumidor, e é a nossa realidade, né? Sobretudo nesse período de isolamento social. Bom, também separei aqui no próximo slide a questão que, outro tema que também vem de forma expressa, consta lá no programa de matérias do grupo 4, que é o tempo e o desvio produtivo, que é aquela relacionado, na verdade, aquela teoria do professor Marcos de Saune. Eu também trouxe o conceito para vocês, porque é importante vocês conhecerem, mas mais importante é vocês terem em mente que desde 2017 o STJ tem se debruçado sobre essa questão do fornecedor que impõe uma verdadeira via crucis para o consumidor, para que ele resolva o problema, né, que de modo algum facilita e que faz, então, com que o consumidor perca o seu tempo.
Então, nesse sentido é que o STJ, desde 2017, vem considerando que esse tempo gasto indevidamente, ele deve ser indenizável em razão da falta de pronta solução para aquele problema, né? Para aquele vício que foi apresentado pelo produto ou pelo serviço, e pelo tempo gasto pelo consumidor para tentar solucionar. Então, isso vai ao encontro da teoria que nós temos com o CDC, que é de qualidade e segurança dos produtos e serviços. Então, a partir do momento que o CDC coloca de forma objetiva prazos para que o fornecedor resolva esses problemas de consumo, é que nós temos, então, que reconhecer a importância dessa teoria, justamente porque vai inibir, vai impedir, vai indenizar aquele consumidor que passou por toda essa, como eu disse, essa via sacra ali na busca da solução do seu problema. Bom, então, outra coisa que vocês têm que ter em mente é que o STJ tem se preocupado demais com essa teoria, com esse tempo gasto indevidamente pelo consumidor na busca da solução do problema. Além disso, para a gente encerrar consumidor, eu separei alguns julgados sobre plano de saúde. É comum que o MPMG cobre entendimento jurisprudencial acerca dos planos de saúde. Eu destaquei 3 julgados importantes que eu acho que podem ser cobrados na primeira fase, que é sobre o reembolso das despesas médicas hospitalares, que não vai ser em qualquer caso, né, que o atendimento fora da rede credenciada vai ser reembolsado, mas apenas em casos excepcionais, como no caso de inexistência ou insuficiência do estabelecimento ou profissional credenciado, ou então num caso de urgência ou emergência no atendimento. Além disso, esse outro julgado de agosto de 2020 vai falar que o cancelamento do plano de saúde só ocorre com a comunicação à operadora nos casos de morte. Então, enquanto a operadora não é comunicada acerca da morte, esse contrato vai se protrair no tempo. Bem interessante também, vale a checagem por parte de vocês. E por último, esse julgado de março de 2020, que vai falar que é de 10 anos o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médicas hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde, mas que não foram adimplidas pela operadora. Prazos prescricionais são sempre cobrados, são sempre exigidos de vocês, inclusive na primeira etapa. Bom, encerrando